Salmo número 4, eu leio apenas o verso 8 nesse momento, que diz assim: quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva, eficaz, e ela nos alimenta, nos sustenta, nos exorta e nos dá os parâmetros para vivermos a cada momento, em cada fase da nossa vida. Fala ao nosso coração nesta noite. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. A fé que traz descanso e a alegria é o tema desta noite da nossa ministração. O Salmo número 3, salmo que nós pregamos domingo passado, domingo anterior, ele nos ensina que a confiança em Deus nos leva a descansar mesmo em meio às angústias. E eu espero que você nessa semana tenha sido abençoado nesse propósito. Amém, igreja? Que você nessa semana pôde encontrar descanso no Senhor, apesar de todas as angústias, apreensões, tribulações que você enfrentou, que você viveu. O Salmo 4 desta noite, ele é uma continuação do Salmo número 3, é uma sequência. Quando nós lemos os dois textos, nós vamos ver que eles são muito comuns, pelo pano de fundo, pelo enfoque, pelos detalhes e por aquilo que está envolto aqui nesta palavra. Então nós vamos nesta noite caminhar pelo Salmo número 4, ainda tendo em mente aquilo que nós aprendemos no domingo passado. Além de ser uma continuidade no contexto e na evolução do acontecimento do Salmo número 3, o Salmo 4 ele é uma reafirmação da fé de Davi. É uma reafirmação da confiança que Davi expressou no salmo anterior diante do Senhor. É uma demonstração de dependência que Davi tinha de Deus, e ele expressa isso aqui no salmo número 4, tanto que o salmo 4 também fala de descanso, o verso 8 que nós acabamos de ler agora nessa introdução. Então, irmãos, esse salmo número 4, apesar de ele não dizer claramente que é uma continuação, na minha Bíblia tem um cabeçalho desse texto dizendo: Deus, o meu defensor. Então esse é o propósito desse salmo, apresentar a Deus como nosso defensor. Diz que é um salmo de Davi, então a gente já posiciona, direcionamos toda a leitura do salmo para a vida de Davi, para a história de Davi, para as privações, as perseguições, as lutas que esse homem de Deus estava vivendo. Diz que é um salmo, é uma canção escrita ao regente do coro para instrumentos de cordas. O mais importante dessa introdução é posicionar que é um salmo de Davi. Nós já então podemos considerar o contexto desse salmo e essa informação que fala de Deus como seu defensor. E de fato é isso que o salmo vai nos apresentar nesta noite. Ambos os salmos, o Salmo 3 e o Salmo 4, eles tratam, meus amados irmãos, de nós podermos encontrar paz em Deus. E eu gostaria que você, nesta noite, procurasse ouvir esta palavra, tendo isso em mente. Deus quer que você esteja em paz. Deus quer que você viva em paz. Deus quer que você encontre a paz. Mesmo no meio desse turbilhão de emoções, de dificuldades, de lutas que você está vivendo, a palavra de Deus está dizendo de maneira muito simples e muito clara ao seu e ao meu coração nessa noite: procure se refugiar em Deus, porque nele você terá paz. Amém? Procura caminhar comigo nessa noite dentro desse propósito. E por que os dois salmos tratam de paz em Deus? Porque lá no Salmo 3, versículo 5, Davi ele declara: eu me deito, eu durmo tranquilo e depois eu acordo porque o Senhor me protege. E agora aqui no capítulo 4, no verso 8, ele repete a mesma expressão: me deito e durmo em paz, pois tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Então Davi está nos ensinando, irmãos,
a procurar no Senhor essa tão desejada paz que nós precisamos para viver nesse mundo tão turbulento. Ele expressa confiança, mas Davi também, ele prega esperança. Davi anuncia que há esperança em Deus. Davi anuncia que essa segurança que ele descreve aqui, é possível você e eu, nós encontrarmos no Senhor. Qual que é a mensagem do Salmo número 4? Se você quiser apenas gravar essa frase, grave ela no seu coração ou escreva ela aí em algum papel na sua Bíblia. A mensagem do Salmo 4 é muito simples. Diz que aquele que pede ao Senhor e confia nele, recebe descanso e alegria. No verso 8 ele usa dois termos, ele fala de paz e ele fala de segurança. E essa mensagem do verso 8 é o resumo de todo o Salmo número 4. Aquele que pede ao Senhor com confiança, recebe descanso e alegria. Então, meus amados, se nós queremos descanso, alegria, paz, tranquilidade, é necessário pedirmos isso ao Senhor. É necessário nós apresentarmos isso diante de Deus. E aonde que a Bíblia nos está dizendo isso? No Salmo número 3, que é uma oração de petição, é uma súplica de Davi. Ele está rogando a Deus, pedindo paz, pedindo descanso, pedindo segurança. E agora no final desse Salmo 4, os dois eles estão juntos em conexão. No final então ele diz que ele deita, ele dorme em paz, porque o Senhor é aquele que lhe dá essa segurança. Então nada vai preocupar Davi diante dessas aflições. Que nós possamos encontrar paz e segurança no Senhor. Amém? Você consegue viver paz, segurança em Deus? Se não, você vai conseguir a partir desta noite. Davi, ele revela as suas aflições passadas. Nós sabemos pela história que Davi foi perseguido por Saul por muitas vezes. O Salmo número 3 está dentro de um contexto onde o próprio filho Absalão perseguia Davi para tirar ele do trono de Israel. Então é um resumo dessas aflições passadas de Davi. Está muito presente nesses dois textos, no Salmo 4 também, a ideia de angústia, aquela ideia de aflição, o aperto. E a palavra angústia, irmãos, ela significa isso. Quando nós estamos com o coração apertado, quando a gente está aflito, quando a gente está oprimido e até mesmo deprimido, quando parece que o mundo todo está sobre as nossas costas, quando que a gente sente uma sensação ruim, um mal-estar, uma coisa estranha, aquele sentimento, aquela sensação desagradável. É isso que Davi está expressando aqui, essas palavras de angustiado, de aflito, de oprimido, diante de todas as situações que ele vivia. Mas ao mesmo tempo que ele fala da angústia, ele também traz uma expressão e uma palavra e uma revelação de que Deus o ajuda. Olha o que diz no verso 1 do Salmo 4. Ele fala assim no verso 1, ó Deus, o meu defensor dos meus direitos, responde-me quando eu clamar. E aqui ele coloca então o pano de fundo que ele estava sentindo. A linguagem de hoje, que é o texto que eu estou usando, diz: eu estava em dificuldade. Talvez na sua Bíblia apareça aí a palavra angústia. E notem, meus irmãos, que ele usa o tempo passado. Eu estava em angústia. Eu passei por angústia. O Salmo 3 é a revelação desta angústia. Mas agora ele está dizendo no Salmo 4 que ele passou por aquele momento. Que Deus agiu, que Deus atuou, que Deus deu a vitória, que Deus deu o livramento. E que agora ele não está mais vivendo aquela angústia, e ele revela isso ainda no texto. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste, tu me socorreste, o Senhor se levantou, o Senhor me defendeu, o Senhor agiu em meu favor. E saber dessas angústias, irmãos, nos ajuda a entender e nos ajuda a aplicar o Salmo 4 às nossas vidas. Porque assim como Davi passou por angústia, por tribulação, eu, você, também passamos por angústias
e tribulações. Assim como ele passou por aquele momento, nós vamos passar ou estamos passando, mas assim como ele venceu, assim como ele superou tudo aquilo, nós também venceremos e vamos superar, amém? Você crê que você vai poder superar as angústias, superar as aflições, superar as suas dificuldades, e você vai poder, como Davi, então, agora, agradecer a Deus. Você vai poder glorificar a Deus e dizer: Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado porque eu estava aflito. Deus, eu estava tão aflito, mas agora o Senhor me socorreu. Agora o Senhor mudou a minha história. Agora o Senhor me tirou daquela condição e eu posso viver em segurança. Davi, meus amados, mesmo sendo rei, mesmo tendo poder, mesmo tendo autoridade, ele não confiou no seu poder e na sua autoridade. Ele prefere então não confiar nas suas próprias forças, mas confiar na justiça de Deus. Mas é confiar na provisão de Deus, confiar na promessa de Deus e depender de Deus. E confiar que Deus iria agir. Ele, como rei, ele poderia ter se levantado e enfrentado Absalão, que estava perseguindo ele para roubar o trono. Mas ele decide então não confiar na sua força. Ele decide confiar no poder de Deus, na justiça de Deus, e ele descansa no Senhor. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele exorta os seus inimigos a buscar em Deus uma vida diferente. Interessante que Davi, no Salmo 4, ele não aponta o dedo para os seus inimigos. Davi, ele não fala uma palavra de maldade contra os seus adversários, muito pelo contrário. A partir do verso 2, que nós vamos ver depois, ele começa a testemunhar para esses inimigos. Ele começa a testemunhar para os seus inimigos e adversários. Ele começa a exortar esses homens maus, homens poderosos, dizendo: olha, vocês também têm que buscar o Senhor. Olha, vocês também têm que se refugiar em Deus. Olha, vocês também precisam do Senhor. Façam isso que vocês serão abençoados. Davi sempre teve o cuidado do Senhor e ele sabia que Deus nunca o abandonaria. Em algum momento da sua vida você chegou a pensar que Deus pudesse ter te abandonado? Em algum momento de aflição, de dor, você chegou a duvidar de que Deus é um Deus que está sempre presente? Um Deus que está ali sempre ao nosso lado? Se talvez você chegou a passar por isso, fique tranquilo. Você não foi o único. Você está no time daqueles que são seres humanos e têm alguns momentos de fraqueza. Mas nós temos que sempre lembrar, meus irmãos, que por maior que sejam as nossas tribulações, provações, angústias, Deus sempre vai estar lá. Amém? E nós vamos poder sempre clamar a Ele. Nós vamos sempre poder buscar a Sua presença e Ele vai estar para nos abençoar. O Salmo 4, ele é dividido em 3 momentos, em 3 partes. Verso 1, verso 2 a 5, verso 6 ao verso 8. Versículo 1, Davi fala sobre o seu clamor e a resposta que Deus lhe conferiu. Ele clamou, Deus deu libertação. Do verso 2 até o verso 5, ele exorta então os ímpios, os seus inimigos, a buscarem a Deus e mudarem as suas vidas. E ele conclui, do verso 6 até o verso 8, afirmando que ele estava descansando na graça de Jesus. Se você está com a sua Bíblia aberta, volte a sua atenção para o texto do Salmo número 4. Vamos examinar o verso número 1. Quando Davi, então, ele fala do clamor e da sua libertação. Ó Deus, meu defensor, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi começa aqui, meus irmãos, suplicando e dizendo que ele era ouvido.
Ele orava e Deus ouvia. Ele orou o Salmo 3, Deus ouviu. E ele agora está relatando a resposta de Deus no Salmo 4. A angústia havia passado, a tribulação havia passado, os inimigos haviam sido derrotados, e ele agora está tranquilo, está em paz, a ponto de exortar esses inimigos a buscar a Deus. Davi, ele continua a orar porque ele sabia que Deus iria atender a sua oração. Isso é confiança. Quando nós confiamos em Deus, nós temos a certeza que oramos e Deus vai ouvir, e Deus vai atender, e Deus vai fazer a sua vontade sobre as nossas vidas. Mesmo na angústia, preso, apertado, sufocado, angustiado, ele estava bem, ele estava em paz, ele estava tranquilo. Isso é força, isso é fé. Eu quero que você entenda isso, querido, nesta noite. Mesmo na angústia e na tribulação, externa, exterior, dentro do nosso coração, na nossa alma, nós sempre deveremos estar em paz. Porque nenhum inimigo, nenhum adversário, nenhuma angústia, nenhuma tribulação é grande o suficiente para tirar a paz do nosso coração. É grande o suficiente para mover a nossa confiança no Senhor. Por mais que o mundo esteja caindo à nossa volta, quando a gente de fato confia no Senhor e crer nele, nós vamos poder afirmar, como Davi afirmou: eu estou em paz, nada vai tirar o sossego que Deus coloca no meu coração. Davi, ele está envolto em trevas, mas ele deixa a mensagem de paz interior, de tranquilidade e de descanso. A perseguição, a fuga, o risco de morte, tudo aquilo que se levanta contra ele, traz esse ambiente de uma grande aflição, de trevas, de incerteza, de escuridão, de dúvida, de medo, de angústia. Mas mesmo nesse envolto de trevas, ele ainda consegue exclamar e deixar para nós essa mensagem de segurança, de confiança, de descanso, uma mensagem de que ele estava seguro no Senhor. O ambiente em que Davi vivia era propício, ou aquilo que ele estava vivendo era um ambiente propício para ele se revoltar. Era um ambiente propício para ele buscar vingança contra os seus adversários, para ele procurar de alguma forma retribuir com a mesma moeda aquilo que os seus inimigos, que ele diz lá no verso 1 do Salmo número 3, estavam querendo contra ele. Mas Davi escolhe não o caminho da vingança e da retribuição. Davi escolhe o caminho do testemunho e o caminho da ministração, da graça do Senhor. Ele, em lugar de se vingar dos seus inimigos, ele escolhe testemunhar dessa fé e passar para essas pessoas de que Deus é aquele que lhe daria plena segurança. Por isso, meu irmão, se você está vivendo provações como Davi, se essa semana, se esse mês, se esses últimos dias foram dias ruins para você, foram dias terríveis para você, se você está passando por um momento de muita aflição, o que eu posso dizer para você nessa noite é: seja bem-vindo ao clube. Seja bem-vindo ao grupo daqueles que passam por aflições e por angústias, daqueles que são tentados, são provados, mas você também vai ter que estar presente no grupo que escolhe Deus como seu defensor. Bem-vindo à escola do Senhor, que nas provações e angústias aumenta a nossa fé e nos dá força para continuar dependendo do Senhor. Amém? Amém? É nessa escola de angústia, de aflição, que Deus fortalece a nossa fé. É nessa escola, meus irmãos, de tribulações que nós somos provados e aprovados diante do Senhor. A confiança de Davi se apoia no caráter de Deus, na pessoa de Deus, quem Deus era, aquilo que Deus já havia feito, aquilo que Deus faria, as suas promessas, na sua palavra. Davi descansa porque ele conhecia plenamente o seu Deus. Não é apenas uma formalidade, ou não é apenas um achismo, ou apenas impressões. Não, Davi sabia de quem era o Deus que ele estava falando. E esse Deus já havia agido, e esse Deus vai se manifestar ainda mais. Então o versículo 1, ele nos diz, ele nos ensina que quando a gente clama, Deus ele ouve, e Deus vem, e Deus responde a nossa súplica. Repito novamente a expressão do verso 1. Eu estava em dificuldade, mas tu
me ajudaste. Amém? Nós passamos por dificuldades, mas Deus vem ao nosso encontro e nos socorre. Vamos avançar no Salmo 2, a partir do verso 2 agora, até o verso número 5. Davi agora começa a falar para os seus inimigos. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, ele está falando para aquelas pessoas que ele relata no verso 1 do Salmo número 3. Salmo 3, verso 1, Davi começa dizendo: Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Verso 2, eles conversam a meu respeito e dizem: Deus não o ajudará. Mas agora aqui no Salmo número 4, queridos, verso 2 em diante, ele vai falar para essas pessoas. Olha o que diz o verso 2 do Salmo número 4. Homens poderosos, quem são esses homens? Aqueles que ele revela e retrata no verso 1. Até quando vocês vão me insultar? Até quando vocês vão falar mal contra mim? Até quando amarão o que não tem nenhum valor? Até quando vocês andarão atrás de falsidades? Então, amados, essas palavras são direcionadas para esses inimigos, adversários, aqueles que perseguiam Davi. O que Davi está fazendo aqui, meus irmãos? Literalmente ele está pregando para aquelas pessoas, testemunhando, exortando eles a buscar a presença do Senhor. Aqueles que tentaram usurpar o trono, enfraquecer a sua fé, dizendo no verso 2 do capítulo 3, Davi, Deus não vai te ajudar. Davi, Deus não vai te socorrer. E é para essas pessoas que ele está dizendo agora: olha, Deus me ajudou. Olha, Deus me socorreu, Deus agiu, Deus foi fiel, e eu estou aqui, eu venci. E vocês também têm que buscar isso diante do Senhor. Ele avança no verso 3 dizendo: lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. Amados, quem era fiel a Deus aqui nesse texto? Davi. Então Davi está dizendo: olha, vocês foram vencidos, eu venci. Deus trata aqueles que Ele ama com cuidado especial. Deus está afirmando através das palavras de Davi que Deus, Ele tem um pacto conosco através, hoje, do sangue de Jesus Cristo. Deus, Ele vai cuidar de você, Deus vai tratar de você, Deus vai consolar você, Deus vai confortar você, porque é isso que a Bíblia está dizendo. Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu clamo. Ele está chamando a atenção dos seus opositores. E esses homens ímpios, meus irmãos, eles recusam escolher o bem. É o que Davi está dizendo. Verso número 4. Tremam de medo e parem de pecar. Olha, vocês não estão buscando o que é bom. Olha, vocês não estão buscando o que é bem, o direito, o que é saudável. Essas pessoas, elas não sabem escolher o bem. Mas ele está dizendo que Deus abençoa aqueles que são bons. Então não é porque as pessoas que não temem a Deus fazem escolhas erradas que eu também não serei abençoado. Se quem não conhece a Deus não busca o bem, nós que somos do Senhor, vamos buscar e Deus vai agir. Por isso, meus irmãos, não devemos ser influenciados, não devemos ser levados, dominados pelo pecado. Tremam de medo e parem de pecar. Essa é a mensagem de Davi para os seus inimigos. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Olha, há um caminho de paz, há um caminho de descanso, há um caminho de bênção, há um caminho de realização, há um caminho de sucesso. E é por esse caminho que Davi exorta os seus inimigos a seguirem em frente. A mensagem dele é: abandonem esta vida, venham para Deus. Abandonem essa vida, venham para Deus. Saiam dessa vida de pecado, Deus tem algo melhor para vocês.
Abandonem esse mundo e venham para Cristo. Deixem as coisas más e venham louvar a Deus conosco. Saiam de onde vocês estão e venham para um caminho melhor de santidade. Deus tem algo melhor, Deus tem algo bom, Deus tem algo sublime, Deus tem algo superior. Essa palavra que Davi está ministrando para os seus opositores. E quando nós lemos aqui o verso 4, que nós temos que examinar a nossa própria consciência, Davi fala isso para os seus opositores. Verso 4: tremam de medo, parem de pecar, sozinhos e quietos no seu quarto, examinem a sua própria consciência. Mas isso não vale apenas para os inimigos de Davi. Isso é importante para nós também, meus irmãos. Isso é importante que nós façamos também. É importante que nós também coloquemos a cabeça no travesseiro. É importante que nós também examinemos os nossos corações, a nossa consciência. É importante que nós façamos essa autoanálise para ver se não há algo em nós que desagrada ao Senhor. E a partir disso, então, a gente possa confessar os nossos erros, os nossos pecados e não ocultar diante de Deus. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige, ponham nele a sua confiança, parem de pecar, parem de esconder os seus erros, deixem essa vida que vocês estão vivendo, para que vocês possam ter descanso, segurança, tranquilidade do Senhor. Eu sei que é difícil, meus irmãos, fazer o que Davi estava fazendo aqui. Imagina na sua situação que você está vivendo, se há alguém que está tentando mal contra você. Talvez a nossa reação humana seja nos levantar e apontar o dedo, criticar, maldizer, desejar o mal. Mas Davi nos ensina aqui uma lição de hombridade, de cristianismo, de amor. Mesmo para aqueles que antes, outrora, nos perseguiram ou tentaram mal contra nós, nós temos que levar para eles uma palavra de exortação, mas também de esperança, e de consolo, e de transformação. Não adianta nós queremos derrotar os inimigos se a gente não estiver na presença do Senhor. Eu termino o Salmo, a partir do verso número 6, expressando então que é só em Deus que nós estamos seguros. Eu não sei onde você tem procurado segurança. Se porventura você tem buscado segurança e consolo e ajuda em alguns lugares, em algumas pessoas ou em situações. Mas, meus irmãos, a palavra, ela nos aponta que há apenas um lugar de segurança. Há apenas um lugar de consolo e de conforto. E esse lugar é o nosso Deus. Verso 6 em diante. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus. Você tem orado por isso? Tem pedido mais bênção na sua vida? Amém? Está muito fraco, hein? Vocês não estão pedindo bênção, não? Tem que pedir bênção, meus irmãos. Tem que orar: ó Deus, dá mais bênção, derrama bênção. Temos que orar por isso. Se nós orarmos, Deus vai atender. Mas olha o que Davi está dizendo. Há muitas pessoas que oram: Deus, dá-nos mais bênçãos. Olha para nós com bondade. Não é errado a gente orar e pedir bênção do Senhor, prosperidade, graça e muitas outras coisas. O errado é quando a gente passa a confiar nessas coisas para ter paz, ter segurança e ter tranquilidade. Não é um equívoco a gente orar para que Deus nos abençoe. Só nós não podemos colocar nessas coisas a nossa paz, a nossa segurança. Porque quando a gente coloca confiança nas coisas materiais, quando as coisas materiais não estiverem mais presentes, a sua paz e a sua segurança vai junto com as coisas materiais. É por isso que Davi está dizendo que a paz e segurança não nas coisas materiais, não nas bênçãos, mas no Senhor. Verso número 7. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida
com fartura. O que Davi está dizendo é que as pessoas oram pedindo prosperidade, Deus dá prosperidade, e as pessoas colocam a segurança na prosperidade. Mas ele não queria colocar a segurança na prosperidade. Ele estava colocando a sua segurança em Deus. Quando ele fala, mas a minha felicidade, ou a felicidade que você põe no meu coração, é maior do que aquelas pessoas, ou do que a daquelas pessoas, que têm a felicidade em comida com fartura. Porque quando vier a repressão, quando vier a escassez, quando vier as dificuldades, quando a comida não estiver mais farta, a felicidade vai também diminuir junto com a comida, junto com o bem-estar, junto com as coisas materiais, que são passageiras, que são frágeis. Muitos buscam sinais do favor de Deus. Davi achou prazer em Deus, não nos bens materiais. Querido, se você está buscando prazer e tranquilidade, segurança e conforto nas coisas materiais, você está buscando uma coisa equivocada. Você vai viver uma vida toda atrás de bens materiais, de segurança, de paz, de prosperidade, mas você nunca vai estar seguro. Você nunca vai estar pleno. As pessoas buscam as coisas boas, mas não buscam o bem maior. Qual que é o bem maior? É Deus, é a comunhão com o Senhor. É o que Davi está dizendo aqui no Salmo, versículo 6, versículo 7. As pessoas querem boas coisas, mas elas não buscam aquilo que é o bem maior, que é a segurança em Deus. Devemos buscar as coisas boas sim, mas devemos procurar a segurança em Deus. As pessoas se preocupam com o que é passageiro, com o bem-estar exterior, mas elas se esquecem de Deus. Elas não se focam no Senhor. Se tem um emprego, tem um salário, consegue comprar comida, consegue pagar as contas, o aluguel em dia, eu estou em paz. E quando acaba o emprego, quando você perde ou ganha a conta, quando você não consegue honrar seus compromissos, quando o orçamento não fecha no final do mês, e aí? E a paz vai junto com essas apreensões? Buscar, meus irmãos, segurança nas coisas materiais é algo muito arriscado. As pessoas sem Deus fazem isso. Nós devemos estar satisfeitos com a bondade de Deus, mesmo que a gente não tenha tudo aquilo que a gente gostaria. É o que Davi expressa no verso 7. A felicidade que você põe no meu coração é muito maior do que a felicidade daquelas pessoas que têm comida em fartura. Davi pode estar dizendo aqui, eu estou passando fome, mas eu sou mais feliz que aqueles que têm comida sobrando. Eu estou passando por aflição, por dificuldade, mas eu estou em paz, porque Deus é o Deus que guarda a minha vida. É Deus quem supre as minhas necessidades. Quando Deus derrama a sua graça, nós confiamos nele, nós temos consolo, nós temos prosperidade. Qual que é a raiz, a origem da paz de Davi? A graça de Deus sobre a vida dele. A comunhão que ele tinha com o Senhor. A vida que ele estava vivendo com o Senhor naquele momento. A paz de Davi não dependia das circunstâncias, mesmo sendo perseguido em fuga, ele estava seguro, plenamente confiante no seu Deus. Deus é maior do que todos os problemas que podem tirar a nossa paz. Deus é maior do que todas as provações, do que todos os adversários que nos perturbam. Quando eu me deito, durmo em paz, pois só Tu, Senhor, me faz viver em segurança. Deus é aquele que pode dar essa paz que a gente tanto procura. E Ele vai cumprir as suas promessas, a sua vontade. Entregue a sua vida a Cristo. Entregue seu coração a Ele. Confie nele, que Ele vai te ajudar. Amém? Amém. Se coloca de pé no nome de Jesus. Que você possa deitar em paz e dormir tranquilo, sabendo que é o Senhor quem guarda o seu coração. Se coloque agora diante do Senhor. Coloque o seu coração diante do altar de Deus. Como você tem passado esses últimos dias, essas últimas semanas?
Você tem encontrado paz, segurança, consolo? Você tem conseguido descansar a sua alma, a sua vida, descansar das suas preocupações, das suas aflições? Amado, você só vai encontrar isso no Senhor. Você só vai encontrar descanso no Senhor. É por isso que você nunca deve se afastar do Senhor. Jamais você deve deixar os caminhos do Senhor. Porque se nós temos descanso nele, se nós não estamos com ele, naturalmente não teremos o descanso. Nós não vamos ter descanso se estamos distantes do Senhor. A mensagem do Salmo 4 é: confie em Deus. Querido, confie no Senhor. Não há tristeza, não há dificuldade, não existe amargura que vão poder derrubar você da presença de Deus. A gente consegue passar por todas as tribulações e viver seguro na presença do Senhor. Por mais que tudo esteja dando errado, por mais que as coisas saíram do controle, nada vai roubar a paz do teu coração. Nada pode roubar esta confiança do teu coração. Deus quer que você confie, que você descanse nele. A paz que o Senhor traz é o nosso guia. A paz que o Senhor traz é aquilo que conforta e consola a nossa vida. Creiamos nele, confiemos nele, testemunhemos nele. Vamos abrir os nossos lábios, vamos proclamar a todas as pessoas que Deus tem nos ajudado, que Deus tem nos socorrido, que Deus tem nos amparado. Vamos testemunhar daquilo que Deus tem feito, porque Ele continuará nos abençoando. Deus, nesta semana, Pai, nós queremos testemunhar como Davi testemunhou da Tua ação em nosso favor, da maneira grandiosa com a qual o Senhor se levantou e nos socorreu, da maneira graciosa com a qual o Senhor nos tirou da angústia e agora nos dá descanso, nos dá segurança. Pai, nós queremos nessa semana que o que aconteceu com Davi aconteça conosco, que a gente saia do período de aflição, de angústia, que a gente possa estar sendo amparado pelo Senhor, e agora nós possamos então levantar a nossa voz e testemunhar das grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Nos ajuda, Pai, a fazer isso, a poder a partir dessa semana agora começar a testemunhar das obras e dos feitos que o Senhor realiza em nosso favor, e da paz, da segurança, da confiança e do descanso que nós temos em Ti. Nós possamos, Pai, começar a proclamar aos nossos adversários, aos nossos opositores, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é fiel. Abençoa cada um nesta noite. É a nossa oração que te fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.